Oi, chegamos para mais uma conversa aqui. Hoje o material que a gente recebeu é um resumo, olha, bem instigante do livro O Ato Criativo, Uma Forma de Ser, do Rick Rubin. Rick Rubin, né? Uma figuraça. Exato. Para quem talvez não ligue o nome à pessoa de cara, estamos falando de um produtor musical que é, assim, uma lenda viva, né? O cara trabalhou com Beast Boys, Johnny Cash lá no finalzinho, Adele, Red Hot Chili Peppers. Uma lista enorme, super variada. Gigantesca e eclética. Só que, olha só que interessante. O livro e a nossa exploração aqui não é bem um manual de como produzir música no estúdio, sabe? Não é técnico, né? Não. A jogada do Rubin é bem mais ampla. É quase filosófica. Ele defende que a criatividade não é um clube fechado para artistas, para gênios, mas sim uma maneira de estar no mundo. Algo que, tipo, qualquer um pode acessar. Uma forma de ser, como diz o título. Justamente. Então, o que a gente quer fazer aqui hoje é, investigar essa ideia mais a fundo. Como assim ser criativo tem mais a ver com estar atento, presente, sabe, aberto a uma espécie de energia universal do que com ter um dom específico? É uma quebra de paradigma, né? Total. A missão é meio que garimpar as sacadas principais dessa visão dele, que é bem diferente do que a gente costuma ouvir. A grande provocação parece ser essa. Criar não é tanto sobre fazer algo específico, mas sobre ser de um jeito particular. Fica a curiosidade, né? Vamos nessa, então. Para começar, qual que é a base dessa filosofia toda? O que o resumo diz? Olha, a ideia central que o resumo traz é que a criatividade não é um recurso escasso, sabe? Distribuído para poucos sortudos. O Rubin vê como algo inerente à própria vida, uma energia que está em tudo e que está, em tese, disponível para todo mundo. Disponível. Interessante. Ele tem uma frase no material que é bem bonita. A arte é a maneira como compartilhamos nossa alma com o mundo. Isso já dá um pouco o tom da conversa, né? Coloca a criação num lugar bem essencial. É profundo. E ele bate muito numa tecla que parece fundamental. A diferença entre perceber e produzir. Sim. Quer dizer, não se trata de inventar algo do zero, mas de captar o que já existe, de alguma forma. É como se as ideias estivessem meio que flutuando por aí e o papel do criador fosse ser uma antena bem calibrada, sabe? Um canal limpo. Certo. Exatamente isso. E aí eu acho que mora uma das viradas de chave mais potentes que o material sugere. Porque se o foco sai daquela coisa da produção genial, do talento inato, e vai para a percepção atenta, isso muda tudo. Tira um peso, né? Tira aquele peso imenso do preciso ser talentoso ou não nasci para isso. A questão vira o quão aberto, o quão receptivo você consegue estar para notar as faíscas de ideias, as conexões inesperadas que já estão aí, ao redor. Isso meio que democratiza a coisa toda, né? Totalmente. Deixa de ser um dom divino e passa a ser uma questão de sintonia. De abertura. Perfeito? Torna-se uma prática. Uma prática de cultivar essa receptividade. E na visão dele, o que geralmente impede essa sintonia não é a falta de capacidade inerente, mas o nosso próprio barulho interno. O ruído mental. Isso. O ego querendo controlar tudo, o medo de errar que paralisa, a autocrítica feroz, a ansiedade pelo resultado. Esse ruído é o verdadeiro bloqueio. Portanto, a prática criativa começa por aprender a silenciar um pouquinho essa estática mental. Não é sobre forçar a genialidade, mas sobre limpar o caminho para que algo possa fluir, sabe? Faz todo sentido. E como se cultiva essa limpeza, essa receptividade na prática? O resumo fala muito sobre a importância da presença. Sim, esse é outro pilar fundamental. Estar completamente presente no momento. Imerso no que está fazendo, sem a mente ficar viajando para a aprovação externa, ou para o medo do fracasso, ou para aquela ânsia de controlar o resultado final. Uma entrega. É, uma entrega quase meditativa ao processo em si. Tem uma citação ótima que o resumo traz que diz assim: você não precisa se forçar a ter ideias, apenas precisa se permitir percebê-las. Isso é tremendamente libertador se a gente parar para pensar, né? Libertador mesmo. E ele usa essa imagem do artista como um receptor, uma antena. O resumo dá umas dicas práticas de como ligar essa antena.
Como afinar ela? Então, o material menciona algumas sugestões que o Rubem costuma dar, sim. Coisas como práticas de meditação, claro, mas também passar tempo na natureza só observando, sabe? Sem objetivo. Ou simplesmente desacelerar o ritmo frenético do dia a dia. Desacelerar. São formas de reduzir o volume do ruído interno e aumentar a sensibilidade da nossa antena para captar os sinais mais sutis do mundo e de nós mesmos também. Mas convenhamos, no mundo de hoje, né? Com tanta demanda, tanta notificação pipocando, tanta pressão por produtividade, cultivar essa presença, essa desaceleração, parece quase um ato, sei lá, revolucionário. Como isso se encaixa na prática real? É um desafio enorme, sem dúvida nenhuma. E talvez aí esteja um ponto crucial, né? O Rubem não apresenta isso como algo fácil, tipo um botão que você liga, mas sim como uma prática deliberada, quase um treinamento constante. E se a gente conecta isso a um quadro maior, o ato criativo nessa visão, ele transcende a mera produção de coisas. Eles se aproximam muito de uma prática espiritual, não no sentido religioso necessariamente, tá? Mas no sentido de buscar uma conexão mais profunda. Consigo mesmo e com o mundo ao redor. Exatamente. Consigo mesmo e com o entorno. É sobre como nos relacionamos com as ideias, com o mundo, com o momento presente. Valoriza a quietude, a observação atenta, a escuta interna, qualidades que a nossa cultura da produtividade constante tende a atropelar, né? É verdade. Então talvez o revolucionário seja justamente escolher, mesmo que por breves momentos no dia, sintonizar essa outra frequência. Entendi. Não é um estado permanente, mas uma escolha ativa, uma sintonia que a gente busca. E como essa filosofia toda se aplica ao processo criativo em si? Tipo, na hora de fazer. O resumo descreve algum tipo de ciclo? Descreve, sim. Ele fala de um fluxo que parece bem orgânico, bem natural. Primeiro, a percepção de algo, uma semente, uma faísca, uma ideia. A captação pela antena. Isso. Depois vem a fase de dar forma, sabe? Experimentar, brincar com essa semente sem muito julgamento inicial. É a hora de testar. E, por fim, o refinamento e, algo muito importante, o ato de soltar a criação no mundo, desapegar do resultado. Essa parte do desapego é difícil. E a parte mais temida, aquele fantasma do bloqueio criativo. Como o Rubem lida com isso? O resumo fala? Fala, e aqui vem outra ideia forte dele, que o resumo destaca bem. Para o Rubem, esse conceito de bloqueio criativo como uma falta de capacidade ou de inspiração é meio que uma ilusão. Uma ilusão? Como assim? O que existe, na verdade, segundo ele, é resistência mental. É a nossa própria mente criando barreiras, alimentando medos, perfeccionismos que paralisam, autojulgamentos. É a gente se bloqueando. Entendi. É interno, então. E qual seria o antídoto para essa resistência? Para destravar? A ação, mas não qualquer ação. Uma ação despida de julgamento. Começar a fazer. Mesmo que seja pequeno, mesmo que pareça imperfeito, experimentar, testar, rabiscar, prototipar. O importante é colocar a energia em movimento. Só começar? Só começar. E, fundamentalmente, aceitar a imperfeição como parte, intrínseca do processo de descoberta. Tem uma citação no resumo que encapsula isso bem. O trabalho do artista é fazer o melhor que pode e deixar o resto ir. Deixar o resto ir. Forte isso. É crucial. Soltar o controle sobre o resultado final, sobre como a obra vai ser recebida. Focar no processo. Esse lance de aceitar o imperfeito e até o erro. Nossa, isso vai muito na contramão de muita coisa que a gente aprende, né? A pressão constante por acertar sempre, por entregar algo perfeito de primeira. Exatamente. E essa talvez seja uma das implicações mais profundas dessa filosofia toda. A nossa cultura tende a ver o erro como fracasso. Ponto final. Como algo a ser evitado a qualquer custo. Sim. O Rubem sugere o oposto. O erro, o inesperado, aquilo que foge do plano inicial, pode ser justamente o portal para uma descoberta, para algo genuinamente novo, original. O erro como oportunidade. Isso. Mas para abraçar o erro como possibilidade, é preciso vulnerabilidade.
É preciso estar disposto a não ter todas as respostas, a sair daquela zona de controle total. Isso também significa confiar mais na intuição, talvez? Menos num plano super racional e engessado, imagino? Com certeza. Não que o planejamento e a lógica não tenham seu lugar, óbvio. Mas a abordagem que o resumo descreve valoriza muito a escuta da intuição, sabe? Aqueles sussurros internos que muitas vezes não fazem o sentido lógico imediato, mas que apontam um caminho. Sentir o caminho. É, sentir o caminho, ajustar a rota conforme o processo se desenrolam, confiando que existe uma inteligência própria na criação que emerge quando a gente permite, quando a gente não tenta controlar demais. A vulnerabilidade de não saber tudo, de não controlar cada passo, paradoxalmente, se torna uma força, um espaço fértil para o inesperado acontecer. Interessante essa inversão. E essa imagem do criador como um canal ou receptor volta bastante, né? Pelo jeito, a qualidade da escuta, da percepção, é mais importante até do que a habilidade técnica pura. Sim, a ênfase é muito nessa sintonia fina da percepção. Claro que a técnica é importante, óbvio. Ela é a ferramenta que permite dar forma ao que foi percebido ou que foi captado. O como fazer. Exato. Mas a origem, a fonte da criatividade nessa visão, está na capacidade de captar esses sinais, essas nuances, essas ideias que estão no ar ou dentro de nós mesmos. É como afinar um instrumento antes de tocar. A qualidade da percepção, da escuta, ela precede e informa a qualidade da execução. Entendi. E ser esse canal não é só ficar parado esperando a inspiração divina cair no colo, certo? De forma alguma. Esse é um ponto ótimo. O que é interessante nesse conceito de canal, quando a gente aprofunda um pouco, é que ele implica uma postura muito ativa. Não é passividade, de jeito nenhum. Ativa como? É uma escuta engajada, sabe? Uma atenção deliberada e constante ao ambiente, às próprias sensações, às sincronicidades, às ideias que borbulham na mente. É um estado de abertura, mas uma abertura vigilante. Você está o tempo todo meio que ligado, coletando, sentindo, processando. Uma antena ligada. Isso. E a técnica entra como habilidade de traduzir essa percepção aguçada em algo comunicável, tangível. Mas a matéria-prima vem dessa conexão sensível e ativa com o mundo. E o mais bacana, pelo que eu entendi do resumo, é que essa filosofia toda não fica restrita só a quem faz arte, profissionalmente, né? O Rubin parece estender isso para a vida como um todo. Exato. Esse é talvez o convite final e mais abrangente que o material traz. Viver de forma criativa no dia a dia. Ele tem uma frase marcante citada no resumo que é: a vida é a obra de arte, a arte é apenas o reflexo. Uau! Isso muda tudo? Muda completamente a perspectiva, né? A maneira como cozinhamos, sei lá, como temos uma conversa difícil, como organizamos nosso espaço, como resolvemos um problema no trabalho, tudo isso pode ser encarado como um ato criativo. Uma oportunidade de aplicar essa mesma mentalidade de presença, de percepção, de abertura. Tá, mas e como seria essa aplicação na prática? No cotidiano mesmo? O resumo dá algumas pistas? O material aponta algumas direções, que o Rubens sugere, sim. Por exemplo, buscar a simplicidade, aplicar o menos é mais, para encontrar a essência das coisas. Outra, cultivar a atenção plena no cotidiano, porque, como ele diz, estar desperto é ser criativo. Estar desperto. Atenção plena. Isso. E talvez o mais desafiador para muita gente, abraçar o desconhecido. Aceitar que a incerteza não é um defeito do percurso, mas o próprio território da arte. Não precisar ter todas as respostas, sabe? Estar confortável com o mistério. Aceitar não saber. Exato. Viver criativamente seria então viver com essa qualidade de atenção e abertura para o que quer que se apresente, a cada momento. Isso realmente transforma a criatividade de um evento isolado, tipo sentar para escrever, pintar, compor, numa postura contínua, uma forma de encarar a vida. Precisamente. Deixa de ser só um conjunto de atividades e vira uma mentalidade. E aí permeia as escolhas mais banais, as interações, o modo como a gente observa o mundo. Uhum. E aí surge uma questão interessante, né? Como a simples prática de trazer mais atenção pode injetar criatividade numa tarefa que parece totalmente rotineira. Sei lá, lavar a louça, por exemplo. Lavar a louça. Criativamente. Será que perceber a temperatura da água, a textura da espuma, a forma como a luz bate na pia,
Será que isso pode ser um microato criativo de presença? Ou responder um e-mail, sabe? Escolher as palavras com mais cuidado, com mais intenção na comunicação. A criatividade estaria na qualidade da presença que a gente consegue trazer para cada instante. Muito bom pensar nisso sobre essa ótica. Para a gente organizar as ideias, então, para quem está ouvindo, quais seriam as lições ou práticas mais concretas que a gente pode pensar desse resumo do pensamento do Rubin? Boa. Podemos sintetizar alguns pontos-chave que funcionam como lembretes práticos para cultivar esse estado de ser, né? Vamos lá. Primeiro, acho que a importância de silenciar o ruído mental. Encontrar formas, mesmo que pequenas, de se desconectar das distrações constantes e se ancorar no presente. Pode ser meditação, pode ser uma caminhada atenta, qualquer coisa que ajude a baixar o volume interno. Ok, silenciar o ruído. Que mais? Anotando aqui. Segundo, aquela ideia de começar sem esperar a inspiração. Não ficar paralisado aguardando uma ideia genial cair do céu. Se colocar em movimento, iniciar o processo, mesmo que de forma pequena, experimental, porque a inspiração muitas vezes surge durante o fazer, né? Faz sentido. A ação chama a inspiração. Beleza. Terceiro ponto. Terceiro, aceitar e até abraçar o caos inicial. Entender que o novo raramente nasce de forma linear, organizada. Permitir a desordem, a experimentação sem um rumo muito definido, sabendo que é nesse terreno meio bagunçado que as descobertas podem acontecer. Menos controle e mais confiança no processo. Gostei. Quarto. Quarto, observar mais e melhor. Treinar o olhar, treinar os outros sentidos para perceber os detalhes, as belezas, as conexões que já estão ao nosso redor, mas que na correria do dia a dia passam batido. A matéria-prima da criação está em todo lugar, esperando ser notada. Estar mais atento ao redor. Perfeito. E por último. Tem um quinto. Sim. Cuidar de si. Corpo, mente e espírito são os nossos instrumentos, né? São através deles que a gente percebe o mundo e expressa a nossa criatividade. Então, mantê-los afinados com um sono adequado, boa alimentação, movimento, práticas que nutram a alma, é fundamental para sustentar essa prática criativa a longo prazo. Ótimo fechamento. E vale reforçar que não são só dicas soltas, né? Tem um propósito maior por trás. De jeito nenhum. Acho que o ponto central do resumo é que essas são práticas consistentes, quase como um treinamento, sabe? Para cultivar aquele estado de ser que o Rubin defende. São maneiras de se tornar um receptor mais sensível, mais aberto ao fluxo criativo que, segundo ele, é inerente ao universo e a nós mesmos. É um trabalho interno diário de sintonia fina. Então, para a gente amarrar nossa exploração de hoje, o que fica dessa visão do Rick Rubin, a partir do material que a gente analisou aqui? Parece que a grande mensagem é uma redefinição profunda do que é ser criativo, né? Uhum. Sai daquela caixinha da habilidade técnica ou do produto final e entra no campo de uma forma de ser e estar no mundo. Mais presente, mais aberto, mais curioso, mais sintonizado com o que acontece dentro e fora da gente. É sobre cultivar a percepção e a conexão. Tem aquela frase final do resumo que é muito forte, né? Qual delas? O universo é criativo por natureza. Estar vivo é estar envolvido no ato criativo. Impactante, né? Muito. Exatamente isso. E acho que isso nos deixa com uma provocação final, talvez, para quem nos ouve, refletir um pouco depois. Manda. Se a gente leva a sério essa ideia de que a vida é a obra de arte, qual seria o menor ajuste possível na nossa percepção cotidiana, talvez na forma como a gente olha para uma tarefa repetitiva, ou como a gente realmente escuta alguém numa conversa, ou como a gente sente a atmosfera de um lugar que poderia, quem sabe, abrir uma frestinha para uma expressão mais autêntica e criativa do nosso próprio ser, mesmo nas coisas mais simples do dia a dia. Não se trata de virar artista da noite para o dia, né? Mas de encontrar arte talvez na própria textura da experiência vivida, na qualidade da nossa atenção. Um convite tanto para a gente experimentar no dia a dia. Essa conversa sobre as ideias do Rick Rubin foi, sem dúvida, muito, muito rica. Foi ótimo explorar isso. A gente agradece a quem compartilhou o material que permitiu essa nossa análise. E com essa reflexão no ar, a gente encerra por aqui. Valeu!